Bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Café com Sal, já chegando daqui a pouco ao seu final, sempre com episódios exclusivos toda semana, toda terça às 8 da manhã. Você confere um papo super íntimo com alguém que representa aí um dos temas importantes que são a base do nosso podcast, que é liderança, carreira e empreendedorismo. Você, de novo, se quiser compartilhar com os teus contatos, por favor, manda para os teus amigos, para quem tem interesse nesses temas. Isso ajuda muito a gente. A gente suplica pelo seu like e também pelo seu carinho, que é por isso que a gente vive e faz esse material de novo com toda disposição e paixão. A gente aproveita também para agradecer os nossos apoiadores, em primeiro lugar o pessoal do Venturos. Abração aí, João Maia, Marina Ventola, todo mundo do Venturos, que eu tive o prazer aí de comparecer nos 30 anos desse Instituto Brasileiro de Tecnologia e Inovação que impacta diretamente o teu negócio. Se você quer impactar, como eu disse, o teu negócio com questões tecnológicas, computação quântica, inúmeras inovações nesse aspecto, e em todos os aspectos da tecnologia, entre em contato com o pessoal do Venturos no www.venturos.org. Eles que têm uma super estrutura em Campinas, vale a pena visitar, em Manaus e em Atlanta também nos Estados Unidos. Como eu digo sempre aqui, o Venturos é surpreendente. Além disso, a gente agradece também o pessoal do Life Mix. Hoje estou tomando um suquinho de morango com maçã da Magali. Pô, era Magali? Olha lá. Esse não é aquele morango do amor, tá? Aposto que é muito mais gostoso. Aliás, eu estou enjoadíssimo do morango do amor, não aguento mais aquele negócio. Pessoal do Life Mix, um abração para vocês. Obrigado pelo apoio de sempre. Para quem não conhece o Life Mix, são produtos de extrema qualidade. São produtos que estão pautados aí por bebidas funcionais, chá, sucos, etc., que impactam também teu dia a dia com saúde e também da tua família. Claro, tem uma linha super extensa. Eu convido vocês a entender e conhecer o www.lifemix.com.br. Bora introduzir o nosso convidado de hoje aqui no Café com Sal. Ele tem uma história de vida e de carreira que aparentemente pode não ter nem pé nem cabeça, mas é maravilhosa e a gente chamou ele aqui por isso. Eu sou fã dele há muito tempo, eu não falei isso para ele, mas eu fiz questão de deixar isso aqui gravado, não vou falar quem é. Mas ele é uma das principais referências, inclusive faz parte da banda, que é uma das maiores referências do rock brasileiro. Quem viveu ali os anos 80, 90 e hoje até é nativa, sabe de quem eu estou falando. Ele é guitarrista do Viper, que marcou muito a minha infância, já vou contar aqui para ele por quê. E também ele é jornalista, romancista, escritor, ele é comentarista, analista de economia e negócios da CNBC e tudo mais um pouco. Já teve coluna no Estadão falando de relacionamento. Penetra todos os grupos, com todo respeito, claro, até porque estamos gravando aqui no período da manhã. Eu estou aqui com Felipe Machado, na minha casa. Felipe, bem-vindo. Legal. Obrigado por estar aqui no Café com Sal. Um prazer te receber, cara. Há muito tempo eu queria ter essa conversa, porque eu fui descobrir, claro, tarde na vida, que você estava com andanças múltiplas, eu não sabia. Porque parei de acompanhar aquelas coisas da vida, né? Obrigado pelo convite. Imagina, que isso. Obrigado por já ter vindo, por dar esse prestígio aí pra gente. E a ideia é a gente se aprofundar um pouco nessa tua vida, que é um mix de inúmeras coisas, multicolorida, plural, onde tudo, entre aspas, é possível. E como eu disse, que parece uma loucura, mas é uma loucura muito legal. Exatamente. E é invejável, do ponto de vista da boa energia, você poder ter uma vida com esse tipo de escolhas, na minha opinião, menos quadrada e mais fluida. Você definiu bem, não é, Nil? Cara, vamos lá, me conta um pouco de onde começou essa história, porque assim, eu comecei a entrar em contato um pouco com a tua existência na minha adolescência, mais barra infância, porque eu morava numa rua chamada Veiga Filho, Então agora eu já entendi. num edifício chamado Embaúba, e o meu vizinho de cima se chamava André Matos, e o Danico Beijão, já entendeu o que você tá? Entendi, com certeza. A tia Sônia, ele me levava nos shows, etc e tal. E tinha uma turma ali do prédio ao lado, dois irmãos e uns amigos, que faziam uma barulheira danada. E antes da gente inaugurar, acho que na verdade já tinha inaugurado a quadra do nosso prédio, às vezes a bola ia parar do outro lado e devolviam furada. Às vezes essa bola. O cara não é peributa, molecagem, etc. Então foi aí que eu comecei a entrar em contato. Primeiro até com a música, porque o André começou ali no piano, uma barulheira de telefone, ô tia Sônia, não era aí, tá muito barulho. Você morava no andar de baixo? Mandava embaixo. No 14, então? É, 14, exatamente, no 142, 101. E tudo cheio de chopinha, aquela barulheira toda, e a gente era super amigo. Aliás, eu tenho uma foto para te mostrar. Por isso que eu te trouxe o celular, dá uma olhada. Agora entendi a referência, né? Posso dar aqui, quem quiser ver, depois a gente vai colocar aqui no ar no episódio, o André de Flamengo, eu de Corinthians agachado embaixo, tá vendo aí? Legal, que legal. E a turma toda, inclusive tem gente... Pararia de Corinthians também, se eu tivesse. Pois é, pronto, aqui a Cássio, você pode ver, não sei se tá aí a caneta do Cássio, mas estava em algum lugar, o pessoal tirou. E aqui tá a Dafna, você aqui, ó, Blascauer, que já participou da primeira temporada do nosso Café com Sal, e o Cláudio.
meu advogado, beijão, Cláudio, também grande corintiano. Você vê que é uma mistura e temos vizinhos, a gente tinha esse vizinho, exatamente, de manhã. Meu pai me levava ali nas férias, né, para ir ver a conta no Banco Nacional, que ficava ali. Lembra do Banco Nacional? Claro, na frente do prédio. Exatamente, lembra aquelas coisas e vivia ali aquela dinâmica do bairro. Então tá contada aqui, muito legal onde que eu conheço vocês e essa mistura. Muito legal e engraçado, assim, você falar isso, porque, assim, a questão geográfica ali do Higienópolis foi determinante para essa questão, para o surgimento do bairro, porque nós morávamos no mesmo prédio, né, o Pitty Passarel e o Ives Passarel, que eram irmãos, eles moravam no 8º andar, eu morava no 4º andar com meu irmão Nando. Nós todos gostávamos de música, né, minha mãe e meu pai eram jornalistas, meu pai era crítico de música, minha mãe era editora da Folha Ilustrada também, então a cultura ali, a música, amigos músicos frequentavam nossa casa quando a gente era criança. Minha mãe e meu pai, eles ganhavam todos os discos que saíam, então a gente tinha os discos ali, a gente os iria ouvir, era uma vida, um ambiente isso. E daí, e o Pete e o Ives frequentavam a minha casa, e a gente começou a aprender violão, aquela coisa daquela época, né, você colocava um professor de violão, era muito comum. E a gente começou a tocar violão, e eles também começaram a aprender violão, e a gente começou a gostar de rock e tal. No começo a gente gostava dos Beatles, Rolling Stones, depois Led Zeppelin, depois Queen, Iron Maiden, né, Metallica, aquela coisa mais Black Sabbath e tal. E daí a gente formou esse grupo, né, de tocar. Vamos começar a tocar? Ah, você fazia tudo, você fazia time de futebol, você fazia clube, você fazia não sei o quê. Vamos fazer banda? Você é uma banda. E daí depois, como você falou, tinha essa coisa do futebol, né, o seu prédio inaugurou uma quadra, a gente não tinha quadra. Sim, verdade. A gente tinha lá uma área que a gente jogava bola, mas Era meio frente garagem, meio não era garagem, era aberto, né. tinha área aquela aberta na frente, atrás também tinha uma área que tinha meio que, mas jogava futebol, daí tinha um balanço no meio, era uma coisa meio, não era legal. E daí o André, a bola às vezes caía do nosso prédio, às vezes a nossa bola caía do prédio lá, tal, e a gente acabou ficando amigo do André. E o André falava: "Ó, eu toco piano, tal", e daí a gente começou, a música meio que nos uniu um pouco, ele começou a virar amigo e tal. E daí, com o tempo a gente foi gostando dessa coisa de Iron Maiden e tal, e daí veio um pouco coisa do Rock in Rio, ele deixou o cabelo crescer. E daí na época do Rock in Rio a gente, pô, seria legal, né, ter um vocalista, né, cabelo comprido e tal, e ele parecia o Bruce Dickinson, o Iron Maiden, ele tinha toda a e a gente queria ser o Iron Maiden lá, Quem não queria? quem não queria? Então a gente chamou ele pra ser o vocalista, porque quem cantava na época era o Pitty. Mas o Pitty não ele cantava porque ficou ali: "Vai, quem vai cantar? Você". Mas ele não cantava muito bem. E o André tinha, além de tudo, ele tinha esse vocal, esse visual, e tal, e ele tinha essa noção do piano. Então ele trouxe, assim, essa coisa mais musical, e a gente acabou formando o Viper. O Viper até começou a existir um pouquinho antes dele entrar, mas aí oficialmente a gente conta a partir da data que ele entrou, que foi em 85, e daí o resto, a banda, né, seguiu, a gente começou a fazer shows em lugares pequenos e tal, colégios, né, Colégio Rio Branco, Colégio Sion, Sim. que eram os colégios do bairro, e daí começou a ter convites para se apresentar em lugares, Lira Paulistana, teatros, assim, em São Paulo, né. E daí a banda foi seguindo, daí teve o convite para o primeiro disco e tal, e depois a banda. Living for the Night, quem não lembra, eu toquei aqui pra turma, viu. Living é muito jovem, o pessoal não sabia aqui. Mas o legal, Fábio, é que assim, a gente começou muito novo, né, então assim, essa época que eu tô falando, 85, eu tinha 14 anos, o André tinha 13, a gente era meio uma escadinha, então, o André tinha 13, eu tinha 14, o Ives 15 e o Pitty 16. Então eu era criança, claro, um monte, né, você vai ver uma banda hoje num teatro, você entra ali, os caras têm 13, 14 anos, e fala: "Ah, isso aí não vou nem". Exato. Mas a gente levava muito a sério, a gente estudou, a gente estudava, a gente cantava em inglês, que era uma coisa diferente, super. Então, e sabia falar inglês, não é que a gente cantava, a gente cantava um pouco de inglês meio cósmico na época, né, aquele inglês do cósmico. O Dinho fala de inglês cósmico, que era um inglês meio, né, não era, mas a gente sabia falar inglês, a gente fazia aula de inglês, aquela coisa, então, isso aí acabou marcando, era uma coisa diferente. "Nossa, esses moleques, pô, até que tocam legal, cantam inglês, que diferente e tal". E acabou chamando atenção. Uma demo foi parar numa rádio de rock, e as pessoas: "Mas que banda é essa? Que banda é essa?". "Não, é banda brasileira". Daí então chamou atenção, né. Porque você não tinha na época, desculpa de Deus, mas nessa do Brasil, você não tinha bandas nesse perfil, pelo menos que a galera conhecesse. Não, não tinha. Pode ver se no rádio, você é banda gringa, mas então Não, eu não, praticamente ninguém cantava em inglês. Tinha uma banda no ABC que chamava Carisma, Carisma. que era uma banda que cantava em inglês, e a gente falava: "Nossa, o Carisma canta em inglês", mas assim, era um outro estilo, e tal. Então nós somos praticamente pioneiros, assim, ou uma das primeiras, pelo menos, a cantar em inglês.
Daí tinha também o Sepultura nessa mesma época, mas o Sepultura era de Belo Horizonte, então a gente não conhecia. Essa conexão que você tem hoje, não tinha lugar do mundo que você consome. Não tinha, a gente não conhecia eles, né, eles depois, apesar deles serem acho que de São Paulo, mas eles foram a banda começou em Belo Horizonte. Então, você tinha que ir na época ir numa loja, o cara da loja fazia curadoria, te falava: "Ó, tem essas novidades aqui", e aí que você ficava sabendo, Exatamente. né, no máximo. No teu caso, por exemplo, teu pai curtia, comentava, não sei o que, já vinha com os discos em casa. Tinha, A mas maioria das pessoas você tinha que ir numa loja. exatamente. Não, e daí tinha, assim, tinha aquela coisa que eram nossas redes sociais na época, que era Woodstock, discos, você tinha o começo da Galeria do Rossi, E aquela Praça Buenos Aires, qual que era o nome? Na Praça Buenos Aires não, na Praça Vila Boim. Na Vila Boim, Na Vila Boa. tinha uma turma ali, Tinha. mas não, você tinha na a Musical Box com a loja, era mais caro, era mais caro. Mas ali a gente ia, então às vezes de aniversário pedia um disco dali, daí tipo você ganhava um disco, era pô, ganhei o disco, daí você ouvia aquele disco até furar. Exatamente. E você tinha uma relação diferente com a música, né. Hoje eu sinto um pouco eu vejo assim, minha filha tem 18 anos, ela tem uma outra referência, porque eu falo muito das bandas, ela conhece bem. Mas eu vejo muitos jovens, assim, ouvindo tipo, quando eles ouvem no Spotify, no streaming, eles não têm uma referência da banda, eles não sabem quem é o nome das pessoas, eu vi a foto, né, então Não consomem encarte, não tem aquela coisa viral. isso é uma coisa que até uma crítica que eu faço geralmente aos streamings, né, porque, por exemplo, você não sabe quem tocou naquela música. Você não tem nenhum lugar onde você pode buscar. Você ouve uma música no Spotify, por exemplo, ou em qualquer outro streaming, daí você fala assim: "Tá, o artista é a banda tal", beleza, isso aí aparece, mas quem são os músicos ou quem tocou além daqueles caras? Você vê um disco, sei lá, do Justin Bieber, mesmo uma pessoa pop, tá, quem tocou naquele disco? Você não sabe, difícil você saber. Não, e assim, a gente recebeu, acho que foi na segunda temporada, o Patrick Kraus, que é um cara que é de uma dessas gravadoras digitais de hoje em dia, que estão justamente na moda, e o cara se fez, aliás, muito competente, abração o Patrick. E ele mesmo comentou sobre isso, que assim, as bandas acabaram, você tem artistas individuais hoje, você não tem aquele senso de banda. Tá tendo uma retomada agora, né. Até outro dia vi um papo lá no programa do Benja, do Lobão, falando disso, que tem uma retomada meio anos 70, uma galera tentando fazer a coisa meio ao vivo, menos celular, mais orgânico e tal, mas tem essa coisa do artista individual e do papo do single, né. Você não precisa mais lançar um disco que conta uma história, essa daqui primeiro, depois essa que emenda nessa e finaliza com essa. É uma música e o artista lança aquilo e fica em cima daquilo e vai rodando e entra no Reels ou no Shorts. Exatamente, eu acho que até um pouco mais vou até um pouco mais longe, Fábio, que assim, essa coisa do single, eu acho que se a gente voltar aí nos anos 50, 60 já era um pouco assim, quer dizer, Pra divulgar o álbum. as bandas lançavam um single e tal, e depois lançavam álbuns, beleza. Mas agora eu acho que não é nem isso, quer dizer, o single já não é nem assim, a pessoa não ouve nem o single inteiro, ela já ouve só 1 minuto, né, É 40 me acaba, né, Reels, parece 30, 40 segundos. então assim, eu acho que, esse attention span, né, essa coisa da atenção que você dá hoje, você não dá atenção, imagina você sentar e ouvir um disco de 1 hora, de 50 minutos, ou você vê um filme, as pessoas não estão vendo o filme. E ele foi pra um lugar que os TED Talks tem, sei lá, era 18 minutos, acho que agora é 15, se não me engano, daqui a pouco vai diminuindo mais. As pessoas não aguentam ver uma pessoa falar sobre um tema mais do que Então tá tendo uma coisa muito curta, eu acho que isso tem um impacto que pode ser até perigoso ou prejudicial, eu não sei, ou talvez mude mesmo a dinâmica mesmo da gente, de como a gente aprende, como a gente se relaciona com conteúdos. Porque, pra você às vezes, eu até sinto um pouco isso, às vezes eu parar pra ver um filme de 2 horas, eu tenho que estar num momento muito que eu não tenho nada o que fazer durante os próximos, lá pro lado. parar de ver, é muito difícil você ver um filme inteiro em casa, no Netflix ou qualquer coisa, sem olhar o celular, sem levantar, sem pegar alguma coisa, muito difícil. Então por isso que eu acho que porque por isso que as séries elas acabam também sendo populares, é um pouco mais curta, então você vê episódio, daí você para, Sim. vai ver no outro dia, tá essa coisa eu acho que mudou muito a dinâmica de como você consome conteúdo. Eu vejo assim, eu leio ainda, consigo ainda ler bastante, ainda, graças a Deus que consigo ter um hábito de leitura. Mas eu acho muito difícil as pessoas às vezes pararem para ler um livro, conseguir ter a atenção de ler um livro, Sim. e não parar e, por exemplo, assim, pô, vou parar um pouco o livro e ficar no Instagram durante 1 hora. Tem muita distração, muito ruído. Tem muita coisa, tem muito ruído, tem muito. É muito uma loucura. Queria só voltar naquela parte que assim, quando você falou em pioneirismo aqui, na minha cabeça vocês foram muito pioneiros, principalmente em relação ao relacionamento Brasil-Japão com música, né. Era pra mim, na época, a primeira banda que foi para o Japão e estourou, foi um mega sucesso, né. A gente foi pioneiro nessa coisa até o fato de cantar em inglês, eu acho que a gente também, eu não posso esquecer o Sepultura, claro, porque eles abriram muitas portas, mas essa coisa de cantar em inglês nos permitiu ir pra fora. Então a gente, logo depois do disco Theatre of Fate, que você falou que tem a música Lives for the Night, que foi uma música que fez bastante sucesso, Ainda ela ainda faz, não,
atuaram essa música. Entre outros. Esse disco, ele nos permitiu ter um empresário na Alemanha, olha que o caminho como foi louco, né, que o empresário na Alemanha fechou um contrato com o Japão. E depois a gente começou a fazer sucesso no Japão, depois lançamos também na Alemanha, na Europa, o disco. Então, a gente fez essa carreira internacional, talvez bem cedo, né, junto com o Sepultura, talvez um pouco, depois veio o Angra, que é uma banda Quantos formada anos? pelo próprio André. Quando o disco saiu no Japão, eu tinha acho que 20 anos, Que loucura. 19 anos, né. Você olha pra trás hoje que tua filha de 18 é uma criança. Exatamente. Não, eu vejo sim, eu vejo, gente muito nova e eu penso: "Pô, parece que eu tenho, né, parece que é outra vida, assim", porque eu tive essa vida antes de eu ter a vida no jornalismo, na publicidade, Zero, né, aí e tal. vai chegar, ela vai assim: "Cara, olha esse cara já viveu". Eu fiz isso tudo e isso me deu bastante um senso de humildade, um pouco, porque a gente fez sucesso no Japão e tal, chegava lá no aeroporto, tinha gente com faixa, tal, num show, gravamos um disco ao vivo no Japão, tal. E depois a banda lá para o 95, 96 deu uma parada, e eu tive que procurar um trabalho, e eu era formado na universidade, trabalhava com jornalismo, tinha essa influência dos meus pais. Eu já escrevia para alguns veículos, eu tinha escrito um pouco, freelas, assim, pra Folha e tal. E daí eu falei assim: "Meu, tá, eu era famoso, tal, assim, beleza, mas eu vou ter que trabalhar, pagar as contas". Eu tinha 20, Não vou ficar preso. 26, 27 anos, eu estava ainda no começo da carreira, tal. E daí fui procurar estágio na DPZ, agência de publicidade e tal. Então eu cheguei como estagiário, mas eu já tinha feito um monte de coisa. Mas eu falei: "Meu, eu preciso começar de algum lugar, é um outro mundo. Eu não vou começar como diretor de criação aqui, como". Então eu comecei aos poucos, tal, então isso me deu uma certa humildade de falar assim: "Não, eu tô indo pra uma área nova. Aqui, eu não sou ninguém, eu tô ainda começando". No rock eu tinha uma carreira legal aqui, né, então beleza, né. Mas aqui eu tô do nada. Então eu preciso começar a ter humildade, aprender, vou ser zoado, tudo bem, vou ter que aguentar tudo. Foi difícil, né, foi difícil. Eu queria te perguntar, porque assim, são mundos completamente diferentes. Difícil, porque num dia você tá tocando pra 5.000 pessoas no Japão, tal, você é o máximo, e no outro dia você tá lá. Tá tomando canetada vermelha e falou assim: "Cara, Aqui não, esse título aqui não, isso aqui tá ruim e tal. Bom, você tem que mas assim, eu acho que já entrando um pouco na carreira, que eu acho que também é o tema do seu Cloudcast, essa capacidade de adaptar, essa coisa meio darwinista, sim, darwiniano, esse sentimento meio de: "Eu preciso me adaptar". Eu acho que também é uma das características que me fizeram, conseguir transitar em vários meios. é, Eu acho que isso até eu aprendi um pouco até um pouco antes, uma experiência que foi muito importante na minha vida foi o intercâmbio. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu já tinha o Viper, eu já tinha gravado o disco, tal, e eu cheguei lá, e eu era ninguém, e ninguém nem escutava o Viper, o cara estava nos Estados Unidos, o cara mais famoso numa cidade, imagina lá, numa cidadezinha pequena, né, num estado pequeno, normalmente eles mandam, né, eu fiz pelo Rotary, né, o agradecimento até ao Rotary, eu sempre que eu saía, normalmente eles pegam de uma cidade grande e põem numa cidade pequena e vice-versa, né, pra você até, sei lá, notar, e eu aprendi muito. conviver com o americano mesmo, né". Eu aprendi muito com isso. Então quando eu cheguei lá, eu era o cara, o brasileiro, mas não conhecia ninguém, tive que também me adaptar e me provar e que eu poderia fazer novas amizades e tal, então já aprendi que era importante você conseguir se adaptar em meios diferentes. E nessa realidade que a gente tem hoje, isso talvez seja uma característica fundamental para qualquer profissão. Hoje, por exemplo, assim, eu passo, né, o meu dia tratando desses temas, faço evento, faço palestra, me perguntam muito isso. Fabio, quais são de fato hoje competências que fazem a diferença para você ter não só viabilidade, mas sustentabilidade no mercado de trabalho? Que de novo, que você está falando, pô, parece uma outra vida. A nossa geração vai viver inúmeras vidas. Essa é a realidade que a gente está convivendo agora. Nossos pais não foi assim, nossos avós então esquece. Exatamente, você tinha aquela vida, você entrava não, você não sabia, não saía nem da empresa. Às vezes você passava a vida inteira nem na empresa, não era nem uma profissão. Eu lembro, o cara se aposentava, sei lá, com 60 anos, ou não sei o quê, ele já é aposentado e ia viver mais 10 anos e game over. E tinha aquele desafio do tipo, se aposentou, vai fazer o quê? Às vezes as pessoas ficavam muito deprimidas, porque não sabiam nem o que Virar fazer. eu vovô e vovó. E envelheciam muito, Exato, é isso, não tem isso, né. Nos nossos mercados respectivos, a gente tem concorrentes bem mais velhos que a gente e mega nativa hoje. A realidade mudou. e A mais jovens, carreira mudou, e mais jovens, né. sim, vai morrer todo mundo com cento e poucos anos, eu vim falando aqui, como é que a gente vai lidar com isso? Vai trabalhar até os 85, vai descansar 15, 20? Mas você no euro, mas uma coisa engraçada, né, foi porque assim, quando eu até tô para tirar férias daqui um tempo, vou fazer um ano, né, na TV, e daí as pessoas falam: "Não, o que você vai fazer tal?" E eu fico pensando: "Não, mas eu quero tirar férias para fazer algum projeto." Então: "Não, mas você não quer descansar?" Eu falo: "Não, eu quero fazer, gosto de tirar férias
para fazer algum projeto de alguma coisa que eu gosto. Você é movido por Porque quando eu tô nas férias ou quando eu tô descansando, eu tô fazendo mais ou menos as mesmas coisas que eu faço quando eu tô trabalhando, é meio louco, mas eu quero escrever um livro, eu quero fazer uma exposição, eu quero gravar um disco, eu quero tirar férias para gravar um disco. Daí você fala: "Mas isso não é trabalho?". "É, mas assim, mas o que que eu vou fazer?". Eu não consigo ficar parado, assim, numa praia só tudo bem, gosto, claro, mas isso um dia, 2, né, um fim de semana e tal. Daí você já quer fazer alguma coisa, então eu tenho essa característica que, ao mesmo tempo que é um pouco, consome bastante energia, o que é caótico. me alimenta, mas me alimenta. É, te alimenta, porque provavelmente, assim, você deve ser uma pessoa, talvez desde criança, aí você me conta, assim, super curiosa em relação ao redor. Curiosidade total, curiosidade Curiosidade, total. se alimenta das curvas e das mudanças de rota, acho que é isso, acho que a linearidade, talvez, por exemplo, se a gente fosse falar do ambiente formal de trabalho, fazer a mesma coisa o tempo todo, acho que é um negócio que mataria a tua característica, né. É. Ao invés de fazer, sei lá, caminhos diferentes para voltar para casa, trocar a mesa de lugar, trocar a perspectiva da vista, acho que essas coisas, mudança de cenário, né. Então, assim, claramente, então, por exemplo, você entrou aqui, você começou a reparar no lugar, porque, assim, acho que essas coisas te impactam, você é sensível em relação a essas coisas. Claro, claro. Então acho que a mudança de cenário de atividade e função são importantíssimas para você. Então acho que isso vai te dando longevidade, sustentabilidade e emendando na tal adaptabilidade que você falou, que é isso que o mercado pede hoje, Não, mas né. com certeza essa coisa de eu acho que assim, daí tipo, daí eu saí da carreira de música, que saí não, continuei na carreira de música, porque a banda parou um pouquinho, e daí eu fui trabalhar, trabalhei na DPZ, fui redator da DPZ, e um diretor de criação que aliás mudou um pouco minha vida, que foi o Murilo Felisberto, foi um cara super importante numa geração que tinha todos aqueles caras famosos, o Washington Oliveira e tal, e o Murilo era um desses caras, embora não fosse tão conhecido, ele era mais dos bastidores. Ele foi para o Jornal da Tarde, que era um jornal que ele tinha inclusive criado o projeto e tal. Aliás, era o preferido do meu pai. Era não, o Jornal da Tarde era incrível, o projeto era realmente super moderno, né. E o Murilo me levou e falou assim: "Não, vem comigo para o Jornal da Tarde". Eu falei assim: "Não, mas Murilo, eu sou redator publicitário da agência, tal". Ele falou: "Não, não, mas você escreve bem, vem pra cá, acho que você vai se dar bem no jornalismo e tal". Eu falei: "Tá bom", eu acreditava, confiava, daí eu da agência. Eu saí da agência, depois até passei por uma outra agência, mas depois daí fui para o JT e cheguei lá, eu falei assim: "Mas tá, o que que você quer fazer?". "Não, você vai ser repórter". Falei: "Tá, mas o que que eu vou fazer?". "Não, eu vou você vai fazer o que eu falar pra você fazer todo dia de manhã". Então eu chegava de manhã, eu não sabia o que ia fazer, tudo era ele falava assim: "Olha, agora você vai fazer uma matéria do zoológico. Vai lá e fala o que que você acha do zoológico, vê o que que tá acontecendo lá, tal, os bichos, era ainda é inverno, vai ser inverno, como é que o zoológico reage ao inverno, tal, como é que muda, tal". Daí eu voltava, fazia um texto, mas eu não tinha uma escola, assim, de jornalismo. Guideline do tipo, vai assim, então. Não, eu fui meio que, adaptando, e ele falava: "Não, aqui e tal". Então eu acabei sempre escrevendo, mesmo no jornalismo, como uma espécie de crônica, ou mesmo, observava. Tudo que eu faço, assim, nessas obras, nesses trabalhos e tal, é fruto de observação. E eu fui treinando esse olhar, baseado em que nas pessoas que eu admirava falavam: "Ó, vai por aqui", que foi aprendendo. Mas olha só, o que você está falando como é importante, principalmente para quem é jovem no mercado, olha como uma base é importante. Em cima de uma boa base, você faz, não vou dizer qualquer coisa, mas você faz muita coisa. Porque assim, o mercado fica muito em cima dessa questão da especialização, muito do técnico, do saber entregar aquilo e tudo bem, mas assim, hoje, o profissional que se diferencia, aliás, sempre, na minha opinião, é o profissional que tem esse repertório amplo, ou de vida, ou que é curioso, independente de classe social, exposição, mas assim, que é realmente curioso e se submete a inúmeros assuntos e situações. Acho que isso te dá um repertório, porque aí depois o cara quer ir para engenharia, o cara quer ir para finanças, o cara quer ir para o digital, o cara quer ir para o marketing, o cara se vira, absorve, tem a cabeça aberta para essas coisas. Acho que tem a ver muito com a tua formação pessoal. Com certeza. Independente de você ter feito jornalismo, publicidade, poderia ver qualquer coisa, medicina. Mas de alguma forma você teria pintado isso com. Essa coisa curiosidade é uma coisa básica, assim, porque eu sempre fui curioso. Eu também cresci num ambiente que me permitiu isso, então, assim, lendo meus pais liam muito, liam jornais, ouviam música e tal, então isso sempre me alimentou. Então essa coisa de ler o jornal, eu sei que hoje é difícil a gente ler o jornal, eu também não, hoje em dia eu não leio mais o jornal papel, mas isso aqui me deu uma base, porque, assim, eu sabia tudo o que estava acontecendo, assim, então qualquer referência, isso é uma coisa que eu até uso hoje, claro, no jornalismo muito mais, mas, eu sabia o que estava acontecendo e conseguia ligar as coisas. Eu acho que é importante as pessoas, né, ligarem as coisas. Então você vê uma notícia, você: "Mas espera, então então é porque isso aconteceu lá atrás e porque", um pouco de história, né, você entender um pouco da história e saber por que que as coisas acontecem, Claro. isso sempre me interessou. Então, mas por que que isso aconteceu? "Ah, porque teve isso antes". "Ah, mas por que teve isso? Porque teve aquilo".
Então, assim, ir atrás das coisas, como as coisas, a origem das coisas, como elas, acabam, se influenciando, porque o mundo, na verdade, é uma grande história, assim, né. As coisas estão acontecendo e as coisas vão influenciando as outras. Então hoje a gente estava essa coisa de a gente estava falando de TV, né. Eu chego na TV e tal e vou: "Ah, você vai comentar sobre o assunto". Daí fala assim: "Pô, mas esse assunto como é que você vai comentar isso? Você não estava sabendo? Pô, aqui na hora você chega". Não, pô, você leu em 5 minutos e já sabe? Não, eu li em 55 anos isso. Eu não li em 5 minutos, eu tenho 55 anos de vivência, de alguma coisa que talvez eu possa trazer de repertório para esse assunto. Alguma coisa que eu vi, alguma coisa que eu já li, alguma coisa, quando você lê uma coisa de uma o Elon Musk falou isso. Tá, mas ele falou isso porque já estamos falando de uma coisa que veio de muito antes, né, então não é que chegou agora, Esse negócio de IA não apareceu agora. as coisas não acontecem assim agora, começou um assunto do nada. Isso daí você traz o seu repertório pessoal de muita experiência, tal, e que eu acumulei ao longo do tempo. Então, eu tenho uma capacidade talvez de improvisar sobre assuntos que eu tô confortável. Daí lá falam assim: "Mas poxa, você chegou", porque eu vim de um ambiente, né, que eu vim de revista antes da TV, que eu tô hoje como você falou na CNBC, no Times Brasil CNBC. Aliás, um beijo para o Pelágio. Eu deixo para todos a equipe incrível, assim, um puta desculpa, um ambiente muito bom, assim, incrível, muito bom de trabalhar. Eh, eu cheguei lá na TV, mas eu estava vindo de 5 anos que eu estava como editor executivo, editor de cultura da Isto É. Então, assim, cultura era a minha área principal, vamos dizer assim, literatura, cinema, música e tal. E daí eu cheguei lá, aí: "Pô, mas você vai falar de economia e negócios?" Tá, mas claro, assim, eu conheço um pouco do assunto e tal. E daí logo, assim, me colocaram ao vivo, daí falaram assim: "Meu, mas você era de revista, você escrevia pra revista, uma coisa super introspectiva, você tá lá sozinho, né, olhando, é uma coisa muito mais solitária. Você vai entrar na TV e falar ao vivo desse assunto de improviso, sem TP e tal, mas você não tem medo?" Eu falei: "Ah, tudo bem", dá um pouco de assim, no começo, eu ficava um pouco inseguro, assim, mas me dava segurança, era assim: eu sei do assunto, eu sei que eu posso trazer Como alguma você coisa. pisa de calça curta nisso? Eu não vou se tiver um assunto que eu talvez pode ser que eu não saiba aquela peculiaridade daquela notícia no momento, ali eu vou estudar antes, né, pra não falar besteira e tudo mais, mas eu tenho a segurança de que eu entendo do assunto geral. Então, sobre aquela notícia, eu posso trazer uma visão. Eu posso trazer uma visão porque eu vou saber, contextualizar. Eu acho que contexto é uma palavra, assim, muito importante também. Porque eu vou saber, talvez aquela notícia ali, eu vou ter que ler um pouquinho sobre ela antes, para entrar, para falar dela especificamente. Mas de qualquer maneira, aquele contexto que ela está inserida ali, aquele universo que ela está, eu posso trazer várias informações, vários insights sobre aquilo, tal, porque eu tenho a bagagem que eu vou trazer e tal. Então, isso me deu segurança de estar na TV. Que legal, né? Então não é que eu cheguei assim: "Ah, você chegou na TV, pô, e não sei o quê, tal". Não, eu cheguei na TV, mas eu tenho uma bagagem de muitos anos de experiência, tal, então me dá um pouco de segurança. Convivência também com inúmeras pessoas e pessoas que vão te impactando ao longo da história. Você falou do a gente comentou aqui um pouco da música, do ambiente, vou dizer mais antigo, né, mas da transição para o digital e dessa nova maneira de consumir música. A gente tem também uma nova maneira de consumir também em função do digital, o próprio jornalismo, né. E eu estava essa semana vendo o documentário do Collor, do Falaram muito bem, Afronews. falaram muito bem. Muito bom, cara. Tô vendo, a gente fala muito aqui, a gente vai pegar dicas contigo inclusive do que ver, tá. Principalmente que você é eclético, assim. Você sabe uma das coisas que eu mais gostei? Revisitar matérias da época, porque você via realmente, assim, como os caras se aprofundavam nos temas. Não tô querendo criticar jornalista à toa não é essa a questão. Sim, sim. Mas a dinâmica de consumo da notícia era outra. A importância de um jornal nacional e dos jornais também era outra. Então se era a única fonte de, né, ou as únicas fontes de consumo daquelas notícias. Eu estava comentando com a minha esposa que na hora, meu pai, o pai dela, a mesma coisa, chegava lá na hora e falava assim: "Jornal", todo mundo quieto. Porque era ali, Tinha uma referência, assim. tinha uma referência, exatamente, era ali que você bebia, né, o que estava acontecendo. E as próprias reportagens, é uma delícia de ver as reportagens. Tá falando de PC Farias, tá falando do Pedro Collor, tudo aquilo que a gente viu e tudo mais, mas assim, a maneira como as matérias eram feitas, não su claro que traz uma questão de nostalgia, mas você via uma preocupação em trazer ângulos importantes daquilo. Claro que a vida sempre foi enviesada de alguma forma, né, de Goebbels até lá para trás do Império Romano, tudo tem alguma, né, tudo mas você via realmente uma coisa muito mais, acho que talvez completa e menos clickbait, que é o que a gente vê hoje, né. Eu acho que assim, a série eu ainda não vi, eu vi um podcast, que eu acho que essa série acabou se baseando um pouco, mas eu acho que,
Bom, o fenômeno do jornalismo, né, como mudou, né, a gente teve eu acho que no primeiro mandato do Trump, né, a gente teve uma fala de uma assessora do Trump, eu não lembro quem era o nome dela, assim, mas ela teve uma coisa que ela falou muito interessante. Quando mostraram a posse do Trump, que era uma foto que não tinha tanta gente, e que compararam com a posse do Obama, mesmo assim o Trump falou assim: "Não, essa foi a posse que teve o maior número de pessoas". E daí você tinha as fotos e claramente não era, quer dizer, não tô nem julgando, sim, a posse em si, né. Mas daí uma assessora dele falou assim: "Não, mas isso é uma alternative truth, uma verdade alternativa". E daí esse termo, depois vários sociólogos falaram um pouco sobre esse termo, que era uma coisa meio que com as redes sociais e com a coisa, eu acho que uma consequência bastante nefasta para a sociedade, mas enfim, também quem sou eu para julgar, mas que foi muito essa coisa das redes sociais, eu acho que ela acabou diluindo a verdade, diluindo os fatos. E verdade é um termo muito, claro, muito subjetivo, né, Pular. porque verdade não existe, tem a sua verdade, a minha verdade e a verdade verdadeira, né. Mas assim, os fatos, né, alternative facts. Então, assim, fatos alternativos. Então, você começou a ter, assim, nas redes sociais, você perdeu aquela curadoria que a imprensa, que a mídia tinha, de contar os fatos. Por mais que tivesse erros e tinham vieses, né, tinha os grupos editoriais que tinham viés, esse grupo editorial tinha outro, Claro. você tinha o grupo A Folha, você tinha o Estadão, você tinha o Globo, você tinha, né, tem o New York Times, você tem grandes grupos de mídia que têm os seus interesses, mas você tinha um respeito pelo mínimo básico que seriam os fatos. Você tinha ali o editorial, onde tinha opinião daquele grupo, mas você tinha os fatos, que era uma coisa meio, não tinha uma discussão muito grande sobre os fatos. Eu acho que as redes sociais tiveram isso que foi muito ruim, que foi dar para cada pessoa uma possibilidade dele também ser um produtor de informação e de Que é o conteúdo e de a jornalismo. opinião fica maior que o fato. E de jornalismo sem ter a base e a ética que o jornalismo tinha. O jornalismo tinha, você não escrevia no jornal o que você achava. Claro, você tinha, assim, os cronistas, os editorialistas que tinham uma opinião e tal, mas, assim, na parte da notícia, você tinha várias pessoas que iam ler aquilo, falavam: "Não, você tinha uma base que você não podia inventar alguma coisa". E com as redes sociais, você pode escrever qualquer coisa, né. As redes sociais aceitam tudo. Inclusive elas gostam quando você fala uma coisa que é uma fake news ou uma coisa, desde que ela engaje, desde que ela traga engajamento, Exatamente. tanto faz. Que é aquela flexibilidade moral que é tão perigosa. Então, quando você tem vários produtores de conteúdo e tal, que colocam informações ali, que passam por verdade e tal, mas eles não têm ali o respeito, um grupo por trás, uma necessidade de falar a verdade, né. Você fala qualquer coisa ali Pelo porque contrário, acho que eles já estão até preocupados em trazer o outro. exatamente, inclusive se você não traz a ver quanto mais você tiver engajamento, não precisa ser verdade, contanto que ele tem engajamento, você vai ganhar dinheiro e tal, então você tem muitas fake news que trazem engajamento e o cara ganha grana com isso e tudo bem. Tudo bem para ele, né. Então, assim, eu acho que isso foi muito ruim para a sociedade. Não tô nem dizendo como jornalista, Sim, 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 não. foi ruim para a sociedade, porque hoje você já não sabe onde buscar. Se você quer um fato, você vai aqui, daí você fala: "Não, mas", então eu vejo, assim, por exemplo, né, gente que eu conheço, que lia jornal outro dia, tal, e gente que até você pensa: "Poxa, pessoas têm conhecimento, pessoas, assim, inteligentes, esclarecidas e tudo mais", acreditando em informações que estão na internet. "Não, mas eu li naquele lugar". Não, mas aquele lugar não é um jornalismo, e que eu estava falando, busca no jornalismo, por mais que ele tenha todos os defeitos que ele tem, ele pelo menos ele tem um nível, assim, de clareza e de credibilidade, que ainda te traz a informação, se preza de uma maneira que ainda é obrigado, porque, assim, é a base dele, se ele, né. Você tem grupos que estão indo por um lado um pouco mais esquisito, e aí começou a diluir um pouco essa questão. Que também tem um follow the money também, né, quer dizer, assim, tem, né, são business, eles têm que se manter. Hoje a Sim. competição é ferrenha, E depo difícil. e depois começou a ter uma coisa mais, mais parcial, assim, você teve depois, por exemplo, você tem o próprio exemplo da Fox News dos Estados Unidos, que começou a ir para um lado mais, esse lado dessa mais direita, e sem entrar em lado ideológico, Claro, claro. mas essa direita, que daí começou a, tipo, ocultar um pouco dos fatos que são verdadeiros, para privilegiar um pouco esse lado político. Daí esses meios de comunicação começaram a ter uma atuação mais política, tal, então tudo isso acabou enfraquecendo o jornalismo. Você me falou desse, como é que você falou a expressão que você usou em Alternative truth or facts. isso me lembrou, eu tive uma vez uma aula com um mega marqueteiro, não sei quem é, e o cara falou o seguinte, isso que me lembrou muito, o conceito do marketing
o conceito da verdade no marketing. Não sei se você já ouviu isso. Não, Fala assim, o conceito da verdade no marketing, ele é diferente do conceito da verdade normal. Ele falou, vou te dar um exemplo. Não é porque alguma coisa ainda não aconteceu, isso só no ambiente do marketing, tá? Nessa redoma do marketing. Não é porque alguma coisa ainda não aconteceu que ela deixa de ser verdade. Então esse Alternative Truth também me deu um pouco dessa questão desse conceito que ele me falou. Então assim, quando você fala, o líder em tal coisa, você não tem como provar num ranking específico, etc e tal. Ou o melhor piriri parará. Então assim, não é porque alguma coisa ainda não aconteceu que ela deixa de ser verdade. Eu vejo isso muito no ambiente digital. Acho que a pena do marketing é muito forte. O pouco da verdade dentro do ambiente do marketing. eu acho que assim, as redes sociais, eu acho que elas chegaram com uma promessa e se tornaram outra coisa. Elas chegaram com a promessa de aproximar as pessoas, Conexão. de unir, de conexão, de você reencontrar um amigo que você não encontrava faz tempo, do Orkut e tal, não sei o quê, né, depois do Facebook e tal. E elas nasceram com essa proposta, pelo menos do marketing era isso, e eles Pode entregavam. dar feliz aniversário foi um cara que você nunca mais viu, e lembrar do aniversário de alguém, você não vai mais agenda. Não, então, mas isso daí, no começo, era uma coisa que tinha depois isso, e eu acho que elas desvirtuaram um pouco a proposta. E daí elas, claro, pela vontade de ganhar cada vez mais dinheiro e tal, e dar mais lucro e tal, hoje você vê essas big techs que são, assim, um valor que nem a gente não sabe, não consegue nem, eu falo dos números, assim, trilhões, né, a Nvidia vale 5 trilhões, a Apple vale 4, a Microsoft vale 4 trilhões, isso começa dinheiro que a gente não, nem existe esse dinheiro, talvez, mas enfim, eh e essas redes sociais, elas acabaram, se tornando ferramentas de engajamento. Ferramentas de engajamento. Elas querem lucrar com publicidade, quanto mais pessoas verem aquilo, né, quanto mais audiência aquele post tiver, melhor para as redes sociais, vai ter mais publicidade e tal, não sei o quê. Só que daí, então aquela conexão do amigo, esquece, o que vale é ter engajamento, o objetivo é o engajamento, não é mais a conexão. E daí o engajamento, para ter o engajamento, não interessa, o algoritmo não tem moral. Inclusive essas amizades. Essa frase, assim, eu acho que é uma coisa que eu acho que é interessante. O algoritmo, ele não tem moral. Se você Por isso você tem essas coisas que às vezes colocam criança se machucando, isso daí tem engajamento. Claro. Então para eles tanto faz, eles não querem, eles mostram isso e tudo Cenas bem. fortes. Cenas fortes, cenas de preconceito, Sim. cenas de ódio, discurso de ódio, que é muito, né, essa expressão é muito usada. Então, acho que essa coisa das redes sociais privilegiarem o engajamento e não a conexão, foi muito ruim para a sociedade, foi muito ruim para todo mundo, porque nós queríamos a conexão, nós não queríamos o engajamento. Quem quer o engajamento são eles, são os donos do negócio. Mas a sociedade não quer o engajamento, a sociedade queria a conexão. Então, foi uma promessa que foi vendida que hoje ela não é mais entregue. Não, e essas amizades que foram retomadas lá atrás, elas estão morrendo, inclusive. Tá perdendo esses amigos. Até Porque porque de alguma forma as pessoas também vão. E depois a bolha, né, ela acabou, o engajamento, para ter mais engajamento, ela o que que ela quer? O que que as redes sociais querem? Ela querem ter engajamento pelo bem ou pelo mal. Então, ou ela coloca só por pessoas que compensam daquele jeito, que sabem que vão dar like, ou eles querem pessoas que odeiem aquilo, que sabem que vão comentar e odiar. A pessoa que, tipo, simplesmente vê aquilo e fala: "Que legal isso, poxa, que legal". Isso ninguém quer, as redes sociais não querem, então isso que eu tô dizendo. Então eu acho que, assim, é muito importante a gente diferenciar o jornalismo das redes sociais, porque por mais que o jornalismo ainda tenha os seus defeitos, né, e que foram até um pouco amplificados, assim, graças a esse ambiente virtual, porque o jornalista também passou a querer buscar um pouco disso, né, porque senão ele fica pra trás, né, ele tem empregabilidade social, ele também fica, as redes sociais engolem, né, o jornalista. Então eles também buscam um pouco do engajamento. Eles vão até um certo nível, alguns veículos acabam ultrapassando, mas isso já é uma outra história. Mas, né, então, eu acho que, ou o ódio ou o amor, acabaram trazendo engajamento para as redes sociais, que a gente não queria tanto isso, a gente queria simplesmente, Sendo, né? a gente queria encontrar simplesmente as pessoas que a gente curte, né, então. Ou poder ver notícias, ter mais acesso às novidades, etc. Você falou da tua filha, 18 anos. O jovem, principalmente nessa época, pensa você 18 anos, eu penso eu 18 anos, a gente é meio esponjinha de tudo, né. Talvez pela tua formação você seja, não sei, suponho eu, com cabeça mais aberta em relação assim: "Ó, o mundo é assim, te apresento tudo, você vai entender o caminho que você vai seguir". Te preocupa como pai hoje, num outro cenário, se colocando nesse lugar de pai, hã, como ela vai também consumir, que tipo de vida ela vai viver, te dá um pouco de angústia? Um pouco sim. Bebel, um beijo. Mas assim, eu é aquela coisa, né, que a gente, como você é pai, Fábio? Tô, Então, a gente, eu tenho 11. 11, então, exatamente. Então vocês, né, minha filha é um pouquinho mais velha, mas mesmo sentimento. A gente não sabe como ser pai,
ninguém sabe como ser pai. A única coisa que você tenta fazer é fazer o melhor possível. Com amor. Então, assim, fazer o melhor possível com amor, sempre, né, com respeito, carinho, né, todas essas coisas, mas assim, então eu tento explicar para minha filha muito do que está acontecendo, mas eu não sei exatamente o que está acontecendo. Eu estou ainda aprendendo também, porque está tudo mudando. Então eu dou para ela as ferramentas que eu acho que são as adequadas para ela também surfar nisso, porque eu não quero dizer. Outro dia ela veio me falar assim: Papi, o que que você achou? O que que você achou? Como é que foi o negócio do Rio de Janeiro? Né? O que que foi aquilo? Foi bom? Foi ruim? Eu queria saber sua opinião, porque assim, estão falando na escola uma coisa, na faculdade faz SPM. Meus amigos falam uma coisa, mas outra turma fala outra, estão achando, tem gente que acha bom, tem gente que acha ruim. O que que você achou? Porque ela tipo, também busca um pouco de uma bússola, assim, de uma coisa. Eu falei assim: "Filha, olha, eu achei ruim por isso, eu achei ruim porque, assim, eu acho que, assim, tudo bem, se resolvesse matar 100 bandidos e resolvesse o problema, eu acharia bom. Mas você matou 100 bandidos, e daí amanhã aparece 100 outros e tal". Então, quer dizer, eu preferia que esse assunto seja tratado de uma maneira estrutural, Sim. né, que não precisa primeiro não precisasse matar 100 pessoas, né, claro, né, que não chegasse, não que é bom que matasse 100 pessoas, mas assim, que fosse um jeito que se a polícia, aquela operação policial tivesse uma consequência boa, ou se tivesse, né, então tá, isso foi o início da operação, agora vai ter isso e depois vai ter aquilo, então estamos fazendo um plano para daqui a 1 ano, 2 anos, a gente conseguir resolver o problema. Se fosse isso, eu acharia que ok, né. É ruim, mas tem uma lógica dentro de um plano maior. Gerações futuras vão se beneficiar disso. E de um plano maior para a cidade do Rio de Janeiro ou para qualquer cidade. Agora, chega lá, matou 100, e daí tipo, tá, o que aconteceu? Qual que é o próximo passo? Não sei, não tem. Daí eu acho ruim. Sim. Porque daí simplesmente morreram 100 pessoas, 120 pessoas. Daqui 1 ano, todo mundo de volta. Não, daqui a tem 1 ano, daqui a uma semana, os caras já recrutaram outros 100 e daí, daqui a pouco, daí entra de novo, mata 100, vai adiantar alguma coisa? Se a gente tivesse um plano, e eu visse que tivesse uma estrutura, alguma coisa estruturada a meio, a médio prazo, longo prazo, porque não é um problema simples, né, não, a violência não é um problema simples. Entra lá, mata 100, ó, legal, resolveu? Não, muito mais lá embaixo. Tá na educação de base. Exatamente, aí ele tem vários assuntos para abordar, e daí eu falei isso para ela, ela falou assim: "Não, então tá, então então agora", e daí agora ela faz a partir da minha opinião, eu dei minha opinião, ela vai construir a opinião dela, a partir da minha, a partir dos amigos, a partir do que ela ouve e tal, então eu tento. Não, e claramente, desculpa te interromper, não é uma opinião que você apedreja qualquer um dos lados, não é isso. É olhar o contexto como um todo. Sim, putz, entendo porque fizeram isso, mas assim, mas e depois? Pensando lá na frente, na sustentabilidade. Entendo quem não gosta, entendo quem depende, então, mas e todos nós juntos nisso? Exatamente, então eu tentei dar um panorama meio geral, pra daí, a partir daí ela fala, então, por exemplo, assim, fala minha filha gosta de pop, ela gosta de rock também, gosta de pop, gosta até, às vezes até a gente ouve um pouco de todo mundo gosta de uns sons. Mas assim, daí fala assim: "Ah, mas por que que você não fala pra sua filha, ser roqueira, tal?". "Pô, mas ela gosta de Billie Eilish, né, que é uma coisa pop". Falei: "Meu, eu não falo pra minha filha assim, goste disso". Eu mostro um monte de coisa no carro, eu tô levando ela na faculdade: "Filha, olha esse som, olha que legal, isso aqui saiu, não sei o que e tal. Nossa, mas mas eu quero que ela construa quem ela é, a partir da, claro, eu vou dar todas as referências possíveis, vou tentar alimentar ela com o máximo de informações pra ela escolher". E daí, tipo, é o jeito que eu faço, assim, com todos os assuntos. E, meu, eu, na verdade, eu não tenho a menor ideia se tá certo ou errado. De repente eu deveria falar: "Não, filha, ó, ouve isso aqui, que isso aqui é bom, isso aqui é ruim". Poderia fazer também, talvez tivesse certo ou errado, mas é tudo. Você está dando inúmeros elementos para pensar. Você está dando um negócio importante que eu acho que é autonomia, e isso traz autoestima. Porque a pessoa acha os caminhos dela com o ferramental que ela recebeu, ela tem poder de decisão, hã, e ela não precisa servir exatamente o que você chegou para tentar te agradar, acho isso uma prisão sem fim. Então Você pautar a tua vida pelo que os teus pais gostariam que você fosse ou gostaria que você pensasse, ou consumisse. Acho que isso ajuda, inclusive, e traz autoestima. então, o que eu tento trazer muita coisa, assim, ela tá fazendo design, eu tento trazer o máximo de referência de design, de coisas: "Filha, olha isso, vamos nessa exposição, vamos". Eu quero alimentar ao máximo pra ela, que ela seja essa esponja que meus pais foram comigo. Eu não sei se é certo, mas eu também não tenho referência, a gente não sabe, né, lógico, que não tem, assim, se tivesse uma escola de pai, ou uma escola de marido, ou de marido, vou fazer essa escola e vou saber", beleza, não tem. Eu acho que a beleza da vida também tá nisso. Então é Essa é uma e você aprende por isso com erro. nem se aprende, erra e depois aprende, puta, assim, a gente estava falando desse livro que é o que vamos falar de uma meta, tipo assim: "Ah, mas, você tem uma coluna de relacionamentos", eu tinha, né, no Estadão, né, até vou voltar com o meu com
talvez com Substack, com alguma newsletter, sei lá, porque às vezes eu sinto falta de escrever. E daí eu penso assim: "Não, mas o que você sabe de relacionamento para poder escrever sobre isso?" Não sei nada, assim como ninguém. Tudo bem, se a pessoa é um psicólogo, tudo bem, ela tem uma formação, ela é outra coisa, tal. Não, eu tô escrevendo como uma pessoa normal, que sabe, Relacionou. que relacionou, exatamente. Sim, com erros, com acerto, com tudo, eu tô compartilhando isso. Tá certo ou errado? Não sei, mas tô tentando compartilhar da melhor maneira e da maneira mais honesta possível. Vamos falar já disso, que é surpreendente. Realmente você vai falando com o Felipe assim, pô, ele tem coluna que fala sobre relacionamento numa revista feminina, aí o cara vai lá falar de economia, fala de, sei lá, euro, Bitcoin, ou sei lá o que, etc. Mas de pai, de ser pai e tal. Eu me peguei você no carro como pai, uma playlist com a tua filha. Quando a tua filha desce, sei lá, vai pra faculdade, vamos dizer que você deu carona pra ela na faculdade. Aí o que que entra nessa playlist do teu carro? Isso eu tenho curiosidade. De música ou De música. de música? Ah, eu deixo no aleatório, assim, no random, né, às vezes, assim, até me surpreendo, porque toca bastante coisa, assim. É. Eu tenho ouvido continuo ouvindo rock, ouço, de vez em quando Metallica, Iron Maiden, ainda ouço as coisas que eu ouvia, Black Sabbath, que Sabe as coisas novas deles? eu ouço um pouco menos, um pouco menos. Eu acho que as bandas, assim, também, eu acho que tem uma fase da vida que você é mais que você tem uma não vou dizer, não posso nem dizer isso porque o Viper tem 40 anos, não só seria até como o próprio, com a minha própria banda, mas eu acho que tem um auge criativo, assim, nas bandas. Então, com meu filho no futebol, chamarei de Prime, eles falam o Prime. O Prime, eu acho que tem. Então, tipo assim, Metallica, uma banda que eu sempre gostei, legal. Os primeiros discos maravilhosos, fui ouvido, e depois hoje em dia eu ouço mais tudo que eles fazem, eu ouço, acho legal, tal, mas na hora que eu vou ouvir, às vezes eu boto YouTube, Mas não é no sentido de ser mais do mesmo. não, não. Mas eu dei talvez o mesmo impacto, ou talvez uma filagem da época que você viveu. Não, porque talvez tu pode ter um pouco da nostalgia, né, às vezes eu acho que tem esse elemento que é importante, mas eu acho que, assim, que talvez, assim, depois de um tempo, será que talvez eles vão trazer é difícil o artista se desafiar. Eu gosto dos artistas que se desafiam. Por exemplo, Beatles, né, você ouve cada disco dos Beatles é de um jeito. Se você fala assim: "Pô, o U2 muito tempo foi isso", hoje eu acho que eles acabaram caindo nesse mesmo e acabam repetindo um pouco. Eu ouço o U2 e falo: "Poxa, mas de novo, tal". Então, mas eles tiveram uma fase muito longa de se desafiando, tal. Metallica também e tal. Então eu ouço essas bandas. Ah, mas daí você fala assim: "Ah, mas o AC/DC fez sempre a vida inteira a mesma coisa e é muito legal". Também é legal, também é legal, também ouço. Eu ouço bastante jazz, hoje em No dia. geral, com o carro, daquela forma. E daí você pega os riffs, exercício de guitarra, mais ou menos a mesma coisa. Aliás, se Deus quiser, estarei lá, vou tentar. No referido ao que vê, né. E também eu ouço jazz, eu ouço muito Miles Davis, John Coltrane, eu ouço às vezes música clássica, às vezes eu tô numa fase de ir na Sala São Paulo, no Zé. Sempre foi assim ou você acha que com a idade a gente vai ficando com o ouvido um pouco mais sensível? Fiquei um pouco mais, mas eu tive Barulhos. mas eu tive também uma coisa boa que foi assim, meu pai, tipo, ia muito na Sala São Paulo e me chamava pra ir. Eu comecei a ter contato com música clássica, assim, mais novo. E aprendi a gostar um pouco também. Claro que hoje em dia eu gosto mais, na época eu achava: "Poxa, eu gosto mais de rock, tal". Claro. Mas assim, com o tempo eu fui descobrindo Esses fo não, e com o tempo eu fui descobrindo por que que ele gostava e também tô meio que repetindo um pouco isso. Jazz também é uma coisa que antes eu achava: "Pô, coisa chata". Hoje eu acho uma coisa mais legal. Mas assim, eu tenho ouvido muito podcast, tenho ouvido Bom. muito podcast, porque também, como eu vou pra TV, assim, e falo muito de business o dia inteiro e tal, eu também já vou ouvindo podcast, eu já leio todos os jornais de manhã, daí vou ouvindo mais podcast, vou ouvindo mais coisas de notícia pra me dar repertório. Eu ouço muito um podcast que chama Pivot, que é do Scott Galloway. Pivot. O Scott Galloway é um cara que é um cara bem conhecido, um cara careca, assim, e tal. Eu ouço tudo que ele faz, assim, eu acho que ele é um cara Que é o muito inteligente. Professor Di? É. Ah, ele é hora, né? É um cara muito bom, maravilha. E daí ele tem vários podcasts, estava ouvindo muito ele e tal. Sei, assim, escrevi vários do mar. Tem vários aí que ele só tem, um pouco mais de dinheiro na conta, sabe, porque ele é um super investidor, que dó. Exatamente. Mas ele é um cara que eu ouço bastante, eh, eu ouço podcasts do New York Times, tem um que chama Daily, que também como a gente fala muito da CNBC, a gente fala muito de, política americana, mas de maneira assim, em geral, os Estados Unidos hoje está muito no centro do mundo, graças às empresas que determinam muito essa coisa de IA e tudo mais. Então eu ouço muito o The Daily, que é o podcast do New York Times, os podcasts da Folha, Café da Manhã.
da Piauí, da Revista Piauí, gosto de tudo que eles fazem. Então, tipo, meu, tento, assim, pegar o máximo de coisas, ouço muito podcast de entrevistas de música, o Billy Corgan do Smashing Pumpkins tem um podcast de entrevista que é legal. Eu não sabia, chato. Ele é chato, né? Apesar dele ser chato, um cara ele interrompe muitos as entrevistados, mas eu ouço, assim, porque os entrevistados são bons. Tem um podcast do, o Tetragrammaton, o Rick Rubin. O Rick Rubin é um produtor americano, um produtor que fez vários discos, Black Sabbath, fez, Johnny Cash, acho que daí fez, um barbudão, assim, o Rick Rubin, é um cara bem interessante. Ele tem um podcast chamado Tetragrammaton, é um nome super esquisito, mas é um podcast que fala de criatividade, então o assunto criatividade também é um assunto que me interessa muito. Essas associações que a gente faz, de onde que elas vêm, tal, eu acho interessante, então ele fala muito disso no podcast. Enfim, Sabe o que você falou do Billy Corgan? Eu não sabia que ele tinha um podcast. Eu vejo ele com um convidado em inúmeros podcasts, assim, completamente diferentes. Do Bill Maher até o Rick Beato, que é um cara que eu adoro. Rick Beato também, Rick Beato, ele lembrou bem, ele é muito legal. Pô, e um cara, e ele toca tudo, né, ele sabe tudo, ele consegue tocar todas as Ele vai dissecando as músicas e o ouvido que o cara tem. Ele é o Que inveja, porque como eu te mostrei, tem uma guitarra pendurada aqui, mas, cara, não era. aliás, gostei daquela Squire. Você gostou? Quem sabe dizer que não quer levar? Não, opa, vamos. Vamos, tá de declaração, que era de moleque. E a minha namorada na época, hoje minha esposa, falou assim, cara, ou é você ou é essas músicas do Red Hot Chili Peppers, você tá... Eu ficava no mesmo. Red Hot Chili Peppers, eu ouço, por isso, ó, uma coisa que até, eu ouço, assim, uma coisa que não, imagino, não é muito ligado a que às vezes música eletrônica eu ouço música eletrônica, eu ouço Nine Inch Nails, por exemplo, é uma banda que eu gosto muito, um pouco mais pesada, mas, por exemplo, eu estava ouvindo agora no carro a trilha sonora do filme Tron Ares, o Lobo Tron, Sim. que é uma trilha sonora sensacional do Nine Inch Nails. Eu ouço um pouco de música eletrônica, Avicii, o House, um pouco assim, pra deixar Mais do moderno ou aquele mais Prodigy, mais... Prodigy eu ouvi bastante também, Chemical Brothers e tal, mas eu ouço mais isso. Soul Brothers, adoro. Eu ouço um pouco mais um housezinho, que Mas não sei assim, nem agora. lá, Às vezes eu deixo música de ambiente, música de às vezes eu existir. deixo isso, às vezes eu deixo isso, ouço numa boa. Já fui em rave, já fui em música eletrônica, até às vezes sacando, os caras Sempre roqueiro pela turma, isso que eu ia te falar, pela turma, porque assim, tem os roqueiros, mas tem a turma do metal. sim. A turma do metal em específico, julga muito. Não, mas os caras, você vê, mas é muito engraçado, né? Que você vê assim, por exemplo, até a turma do Massacration, que faz aquele negócio, eu acho aquilo hilário. Tem gente que se ofende com aquilo e tal. Eu acho aquilo engraçado, porque a turma do metal, assim, ou você é metal, ou você não é nada mais. Não, com certeza. Né? Mas assim, eu acho que acho que comigo eles já desencanaram. Já desencanaram. Tá de terno. Exatamente. Porque daí, meu, eu olho assim, eu pego meu Instagram, né, assim, tipo, às vezes eu vou olhar assim, eu falei: "Meu, como é será que é mesmo que será que o mesmo aqui porque não, tem várias faceiras A gente já tem um desafio para fazer a tua foto de divulgação daqui do episódio. Se vai ser com terno, você vai ser um cara ali no palco, na guitarra, vai ser com terno. Eu não sei, a gente pode até pedir pra IA, de repente você consegue, você que é um cara, porque de tudo quanto é lugar, sabe de tudo. De repente faz com a tua IA fazer meio a meio. Vamos ver. Quando a gente lançar aqui na Bolsório, todo mundo... mas eu acho que não então, daí sabe o que o Viper, assim, uma coisa muito louca, porque eu acho que tem um pouco a ver com a minha relação com o Pitty, né. Eu e o Pitty nós éramos assim, nós sempre ouvimos tudo, até MPB, que até não citei aqui, Caetano, Chico, o Gilberto Gil, fui no show recentemente da despedida, maravilhoso, gente, maravilhoso. E eu gosto, assim, de a gente sempre ouvia tudo. Então, teve um episódio que eu acho que foi emblemático, que quando a gente foi fazer um show no Japão, que a gente gravou um disco ao vivo no Japão em 93, faz bastante tempo. E a gente no Japão, a gente tinha uma música, a gente estava muito tempo fora do Brasil, porque a gente foi gravar um disco, ao vivo, o disco Evolution, e depois a gente fez shows, né, pela Europa. Então a gente ficou bastante tempo fora do Brasil. E a gente na passagem de som, de saudades do Brasil, tá, a gente tocava uma música do Tim Maia, Não Quero Dinheiro. E a gente tocava Não Quero Dinheiro em português, não, uma versão um pouco mais rock, mas tocava Não Quero Dinheiro. E daí a gente estava no Japão em 93 e a gente estava na passagem de som, a gente tocou essa música e a gente falou assim, eu falei, o Pitty, a gente: "Meu, vamos tocar essa música num show?" Daí assim, eu falei: "Vamos", daí os outros da banda, né, os caras: "Não, meu, gente, não tem nada a ver, pô, vocês estão loucos". Eu falei: "Não, vamos tocar, por quê, meu? Vamos tocar". E daí a gente tocou, a gente gravou o disco Não Quero Dinheiro em português, o disco ao vivo do Viper Tóquio, ao vivo do Maniacs in Japan, em Tóquio, tem todas as músicas pesadas do Viper, e daí no meio tem gente, a gente vai tocar uma música, "I'm gonna sing a song in Portuguese, Não Quero Dinheiro". E os caras, os japoneses assim, tipo, ninguém entendeu nada, mas tudo bem. Dinheiro, tal. Não, eles assim ficaram um pouco olhando, mas assim, os japoneses a gente nem e daí essa música entrou no disco, e daí quando a gente tocou, daí a gente
foi tocar na Hebe, né, tocar essa música na Hebe, não sei onde. Isso tocava essa música e os caras do heavy metal, tipo, não entenderam. Como? Vocês não gravaram Tim Maia, que absurdo, não sei o quê. E daí eles foram meio que entendendo o que o Viper era. Depois a gente fez um disco que era mais pesado, como a depois a gente fez um disco em português, que era meio disco rock nacional. Até foi um pouco exagerado demais a mudança. Mas é porque a gente falava assim, eu pedi: "Meu, vamos fazer? Vamos". A gente estava ouvindo Legião, estava ouvindo Capital, Legião, a gente era amigo do pessoal na época, né, convivia com eles. "Pô, vamos fazer, né, pô, a gente tá tocando em inglês, pô, mas assim, em inglês os caras não estão entendendo o que a gente tá falando, vamos fazer letras em português para os caras entenderem isso aí". E daí a gente fez um disco em português, tal, as pessoas entenderam, mas o disco não foi muito bem. Mas vocês Mas às vezes de testar, né, cara? a gente Muito isso. então, e daí a gente voltou a fazer depois em inglês e tal, não sei, mas assim, sabe essa coisa de até um outro exemplo, eu lancei um disco solo, né, chama FM Solo, em 2015. Daí o disco é em inglês, tal, rock, não é metal, mas é um disco de rock e tal. Beleza. As pessoas gostaram, foi legal, tal. Depois eu peguei esse disco, falei assim: "Meu", eu tinha uns amigos DJs, eu cheguei, peguei esse disco, as faixas, né, tudo separadinho, assim, as tracks, né, e falei assim: "Meu, vou fazer um disco de música eletrônica. Eu vou mandar cada música para um amigo DJ, vou falar para os caras", eu mandava para os caras, falei assim: "Ó, faz o que você quiser com essa música, esse material aqui. Eu mandar tudo, faz o que você quiser". E daí os caras me devolveram a música, eu lancei um disco de música eletrônica, é FMX. Essas eram as músicas do meu disco solo, só que, na verdade, não é nem meu, é música dessa turma. E eles daí cada um fez um esquema, então tem um que é techno, tem um que é house, tem um que não sei o quê. Então eu lancei disco em música eletrônica. Coisa que você produziu. E daí, era a época da pandemia, tal, também ninguém estava fazendo nada, e eu pedi isso e lancei esse disco. E daí os caras que eram mais metal: "Meu, como que você lançou um disco de música eletrônica? Você não pode fazer isso". Eu falei: "Meu, quem disse? Quem falou que não pode? Quem disse?". Será que faz cada coisa que ele faz como ele não pode? Você sabe que eu gosto às vezes de consumir no YouTube? O Calvin Harris fazendo uma música, do zero ao fim. É, e tem isso daí, isso daí. Cara, três, dá uma olhada, sabe por quê? Porque assim, ele põe as partes de guitarra, ele põe as partes de baixo, ele se arrisca em tudo. O estúdio do cara tem tudo. Você pode imaginar instrumento, claro, ele pode também, né? Ele foi lá no estúdio na casa dele, um negócio maravilhoso e tal, mas assim, o cara é músico mesmo, entendeu? Tem uma paixão pelo negócio. O resultado final pode gostar, pode não gostar, quem quiser que você. Mas a maneira do cara construir. É super interessante. O Avicii também, tal, claro, né, um gênio, né, como ele compunha, colocava aquelas partes, como ele fazia aquela teia toda, etc e tal, mas assim, E a melodia. e a paixão pela música que o cara realmente tem, né, mais que o produto final, você vê o processo do cara, é maravilhoso. Tanto que eu achava coisa, tanto que até eu vi a esquina essa coisa de podcast, né, quando, assim, um tempo atrás, eu até meio que estava assim, tentando ver se eu conseguia fazer, se era um aí eu fiz um que chama De Onde Vêm as Ideias, um podcast que eu fiz 5 episódios. Depois acabei não conseguindo patrocínio e tal, se alguém me patrocinar, poderia te levar. E depois daí não acabei não fazendo a segunda temporada, não fiz nada, mas era uma ideia, a ideia era o seguinte, era fazer De Onde Vêm as Ideias, era falar sobre o processo criativo. Então eu entrevistei uma artista plástica, entrevistei um músico, entrevistei um chefe de cozinha, entrevistei um neurologista, o Siddhartha Ribeiro, um cara super legal, nossa, uma entrevista super legal. Justamente para falar assim, de onde vêm as ideias? Você cria a partir do quê? É isso que você tá falando, né, o Calvin Harris, eu acho que é muito legal isso, né, de onde as pessoas tiram essa informação para fazer alguma coisa, para fazer: "Ah, isso aqui", um escritor, tive a ideia de fazer isso, então pá-pá-pá-pá", daí traz a obra final, a gente só vê a obra final. Exato. Como é que o cara chegou ali? O Eu processo eu acho fascinante. muito mais legal do que o clipe ou do que a música, eu acho muito legal também. Falando em processo, conta desse teu livro, aliás, ele tem inúmeros livros do Felipe, mas esse Palavra de Homem que você trouxe aqui, ó, pessoal. Esse não Aliás, tem um mais recente, inclusive, não é isso? tem uma recente que é um livro de fotografias, chama La Fiesta de los Vivos, mas eu levei tá tendo uma exposição sobre o Dia dos Mortos no Onde na México, exposição? no Memorial da América Latina. Memorial da América Latina. Na verdade é uma exposição curta, porque assim, são 2 fins de semana só. E com fotos, né. Então eu fui para o México, e no Dia dos Mortos é uma coisa fascinante, né, porque você vê aquela alegria, aquela reverência, assim, e você pensa: "Pô, mas a morte é uma coisa, a gente vê a morte com tanta tristeza, é tudo, né, claro". Mas eles veem de uma maneira como uma homenagem a quem morreu e tal, então eles têm uma coisa mais, energia mais positiva. E eu falei: "Meu, eu vou começar a fotografar essas pessoas aqui", porque eles tinham sorrisos, né, e todos pintados. Eu falei: "Posso te fotografar?" Daí comecei. E daí eu fotografei 50 pessoas. Daí quando eu voltei, eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo. Daí eu falei assim: "Ah, meu, por que", daí tinha o Dia dos Mortos no Memorial, em 2019, eu falei: "Ah, vou fazer uma exposição, vou sugerir. Vamos fazer uma exposição? A gente faz ampliações dos rostos e coloca assim pelo número", e os caras gostaram, e daí eu fiz uma exposição em 2019. Daí virou o livro da editora Afluente, uma editora super legal, que comprou essa ideia, o Július, e daí saiu o livro. E agora tá a exposição de novo, é o meu último livro.
Mas esse é meu penúltimo É livro, o La Fiesta de los Vivos. La Fiesta de los Vivos. Esse é meu penúltimo livro, Palavra de honra. Palavra de Homem pela CLA, é um livro que, eu tinha uma coluna no Estadão, que chamava Palavra de Homem, que era uma coluna na revista feminina do JT, do Jornal da Tarde. E daí era aquela coisa assim, tinha a revista feminina, na última página tinha esse meu texto que eu me arriscava ali, nossa, tomava às vezes, Toma porrada. críticas e tal, às vezes elogios, mas eu escrevia. Não tinha tantas redes sociais nessa época assim, então Tão exposto. não ficava tão exposto. E daí, a proposta era falar assim: "Ah, como é que os homens pensam?". Então, tipo, tinha muitas coisas que eram divertidas, algumas coisas meio bem-humoradas, tal. Tinha algumas coisas que era assim: "Ah, por que que o homem não ligou? Por que que ele não ligou no dia seguinte?". Aquelas coisas que as mulheres Deixa eu perguntam. traduzir isso. Por que que daí eu falava assim, na verdade eu falava a minha opinião, né, não tinha Pra mim, funciona assim. uma base, conceitual, filosófica, nem psicológica, nem assim de acadêmica. Mas e daí a coluna foi fazendo sucesso, era uma coluna semanal e ficou 8 anos. E essa coluna acabou me rendendo também convites para escrever na época na Revista Nova, na Revista Cláudia, revistas femininas. E daí eu falei: "Meu, tá brincando que eu sou do Viper na revista Cláudia. daí assim, eu acabei virando assim um especialista, mas não sou, mas acabei virando uma pessoa referência na casa As escrever teus sobre. amigos vão pegar conselho contigo? Você é essa pessoa? Não, não. Já foi? Nessa época, assim, da coluna, até as pessoas perguntavam e tal, mas eu não sei nem da minha vida, né, meu, como é que eu vou dar conselho? Mas eu me arriscava, Mas tá aqui o eu livro. me Você arriscava. tem uma coleção de conselhos aqui. Assim, são reflexões Sim. sobre o universo masculino. Então, tem assim é engraçado porque como foram 8 anos, foi um pouco de, eu vejo um pouco de uma cronologia um pouco da minha vida. Então, tipo, eu namorei, eu casei, minha filha nasceu, depois eu separei, tá tudo meio que documentado. Sei. Então, se eu for pegar assim, eu puta, isso aqui puta, eu lembro o que que foi isso aqui, eu briguei porque não sei o quê. Daí eu pego aqui: "Não, minha filha nasceu", aqui eu lembro. "Ah, isso aqui meu pai, dia dos pais", tal. Então falo como pai, então família, relações com a família. E acabou virando um livro, assim, bem verdadeiro, bem honesto. Não, vou consumir. Se bom ou não, não sei, mas é bem honesto. Ouçam subir. Quem que não precisa dessas dicas? Certo. Isso é super importante. Para finalizar, que a gente tem os nossos seguidores, né? Tem que chamar assim hoje em dia. Eles não ficam sem dica de livro, de série, de filme. Você que é um cara da cultura, e até de música, do que seguir, do que consumir. A turma sempre pede dica para quem sente aqui. Tem um monte de gente que aqui fala livro de business. Tem um monte de gente que é de business, senta aqui e fala assim, no fim de semana, nas minhas horas, eu não leio nada de business, tô fora. Eu gosto de romance, eu gosto de ficção, eu gosto desse tipo de coisa. O que que você está consumindo? O que que você está lendo? O que que você está assistindo de série? Putz, espera aí, né, cadê meu celular? Space of dos não, não, espera aí. Vê, Isabela, o nome do novo livro do Rui Castro, me fugiu agora, eu acabei de é um livro sobre a Segunda Guerra, um livro muito legal, Mesmo? sobre a Segunda Guerra no Brasil. Como é que foi a Segunda Guerra no Brasil? Então foi aquela época do governo Vargas, Getúlio Vargas e tal, e daí o Brasil, ele queria meio se aliar talvez ao eixo ali, os nazistas, tal, mas daí o governo americano estava pressionando. Pega só o nome, Trincheira Tropical. Trincheira, eu tinha me esquecido, obrigado. Eu já esqueci, não tinha os dos Estados Unidos para convencer. Exatamente, não, então, tipo, meu, o Rui Castro primeiro que é sensacional, o que ele escreve é maravilhoso. Então esse livro é sensacional para quem se interessa, não só porque se interessa pela Segunda Guerra, mas por todo o ambiente político do Brasil ali, e era uma época meio que o Brasil estava indo, podia ir para um lado ou para o outro, uma época muito interessante no Brasil, assim. E a gente foi para, né, se aliou aos Estados Unidos, depois mandou tropas para lutar na Europa, então, um livro super legal. Ficção, acabei de ler um livro do J.M. Coetzee, que é um escritor sul-africano, que até ganhou o prêmio Nobel 2003 ou 2006, que é um escritor, é um livro, uma novela, assim, um livro pequeno, um romance curto, chama O Polonês. É um livro que conta a história de um pianista polonês que vai se apresentar em Barcelona, e a mulher que está organizando, ele é mais velho, tal, e a mulher que está organizando é um pouco mais nova, mas eles acabam criando uma relação, assim, interessante. Meio homem e mulher, mas também uma relação meio de admiração, um livro bem legal, o polonês J.M. Coetzee. Que mais? Série, tô vendo, eu acabei agora uma série que chama House of Guinness, que é uma série interessante, tá na Netflix, disso, que é legal, uma série legal, não, uma série bonita, uma série bonita, assim, a fotografia bonita, de época, né, da Coisa meio Peaky Blinders. na Irlanda, exatamente, acho que é o mesmo criador do Peaky Blinders, eu acho que é. Uma série legal. E uma outra série que eu tô vendo, que essa daí eu comecei agora, mas muito legal, acho que tá na Apple, essa aí é Netflix, né.
Netflix. Essa acho que é Netflix. Essa outra acho que é Apple, que é a história do... Chama Mr. Scorsese, que é a história do Martin Scorsese. É um documentário, acho que são 4 ou 5 episódios, sobre o Martin Scorsese. Então mostra, assim, a relação dele com o Robert De Niro, os filmes que ele criou, como ele veio daquele mundo ali meio que era dos mafiosos, o tio dele era um mafioso, então ele cresceu vendo aqueles caras mafiosos, que ela tudo. né, ele cresceu naquele meio da máfia, e daí ele começou a fazer filmes que mostravam aquilo, e os filmes começaram, tipo, né, as pessoas falaram: "Não, você não pode fazer isso aqui é a história do tio não sei o quê", então ele conta toda essa muito legal, uma série do Martin Scorsese. Que mais? Uma banda pra gente ouvir nova, que você falou assim, Uma banda? uma Essa a banda Nine Inch Nails não é uma banda nova, mas essa trilha sonora do Tron Ares, é uma banda muito legal. Eu gosto muito de uma banda que chama Everything Everything. nunca ouvi falar. É É? é uma banda que eu também nunca ouvi, não conhecia, depois eu tive em Nova York com um amigo meu que é um cara bem antenado, e ele me levou pra ver esse show, e sensacional a banda, Everything Everything. Uma banda que mistura um pouquinho de eletrônico com rock, ao vivo eles são até um pouco mais pesados, mas muito legal, vale a pena conhecer. Que mais? E o Viper, né, o Viper, vamos Fala do Viper, vamos. o Viper vai ter Eu o acompanho o Viper vai ter o Viper, lançou um disco recentemente, chama Timeless, lançou já faz um pouco mais de um ano. Mas agora a gente fez uma turnê ao longo de 2024, 2025, e essa turnê vai sair um disco ao vivo, a gente gravou um disco ao vivo, que vai sair no começo do ano, em comemoração aos 40 anos de carreira da banda. Então a gente fez músicas de várias fases da carreira, tal, e vai sair no começo do ano o disco. Ainda não tem nome, porque tem nome, mas ainda não Eu acompanho pelo Insta do Danico, cara. A gente chama de Rico, né? Danico, pra quem não sabe, é o Daniel Matos, que é irmão do André, que hoje é baixista do Viper, né. Exato. O André Matos, cara, morreu em 2019, depois o Ed Passarella também morreu, tivemos 2 grandes perdas, grandes amigos meus de infância, assim, e daí o Daniel Matos, entrou no lugar do Pete, então a gente continua com aquele clima de família do Viper, é uma coisa muito louca, assim, é uma coisa muito louca, mas eu acho que acaba, mantendo Sim. o conceito que o Viper sempre teve. Sim, sim, maravilha. Cara, super obrigado, só posso te agradecer. É pena que a gente tem só 1 hora de papo aqui, mas você tá me devendo um almoço. Vamos. Você tá pra aqueles lados ainda? Você mora pra aqueles lados? Moro mesmo, lá da Genópolis, saída do Pra cá, tá longe, né, aqui. sempre morei em Genópolis, eu morei em alguns endereços em Genópolis, mas, eu moro perto do shopping, continuo ali perto. Naquele miolo. Minha mãe, meu irmão, todo mundo mora ali, então acabou mantendo aqui. Então você me deve um almoço por ali. Eu prometo que eu vou dessa vez. Vamos lá da sua cidade, porque aqui é outro fuso horário, né? Vamos lá? Boa. Mas mais de fim de semana, porque assim, dia de semana na TV eu acabo indo Ah, no funcionário. final de semana. Agora sim, me fala onde o pessoal te acha de rede social. Eu acho que principalmente eu tô no LinkedIn, eu sei que aqui é um podcast mais corporativo, com certeza entra no LinkedIn, Felipe Machado, enfim. Aliás, critiquem o perfil do Felipe, viu? Gratuitamente. Critiquem, pode criticar. E daí também eu acabo usando bastante o Instagram, arroba Felipe Machado _oficial. Então, tô principalmente no Instagram e no LinkedIn. Que mais? Tô nos outros, X, Facebook e tal. Tem a chance de você fazer qualquer coisa, uma excursão pro Himalaia, ele tá lá em cima, Nossa, seria né? maravilhoso. Tocando uma cítara, sei lá. Cara, super obrigado. Obrigado por ter vindo. Pessoal, eu tenho certeza que vocês adoraram, eu adorei. Isso aqui fez parte não só da minha vida, mas assim, revisitar inúmeras situações e aprendizados de mercados diferentes, situações diferentes, carreiras não lineares, como a gente sempre gosta aqui. E de novo a gente agradece não só os nossos apoiadores, mas principalmente o apoio e a audiência de vocês nos nossos episódios completos, sempre todas as terças às 8 da manhã, tanto no Spotify como no YouTube, e os cortes sempre muito legais. Aliás, você vai ter acesso a tudo. Que maravilha! Você vai receber tudo. Quero donar isso, dar todas as bobagens, postar tudo, registrar os cortes, vocês veem sempre no LinkedIn, no TikTok e no Instagram. Um abração para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu. Valeu!